Nessa semana nós lemos a Parashá Noach. Nessa Parashá, infelizmente, a gente vê que a humanidade, 10 gerações depois de ter sido criada, se corrompeu e caiu num nível espiritual tão baixo que Deus decidiu que ia apagar toda a humanidade e reconstruir a partir da única pessoa que tinha mérito, que era Noach. Então, Deus comandou para Noach construir uma arca, e nessa arca entraram somente o Noach com a esposa dele e os 3 filhos de Noach e as 3 esposas dos filhos de Noach, e a partir dessa família Deus ele vai reconstruir o mundo. Então Noach, quando começa a chover, ele entra na arca, eles ficam 1 ano dentro dessa arca, e finalmente quando as águas baixam de novo, o Noach ele vai sair para repovoar o mundo. Mas um grande comentarista chamado Kli Yakar, ele fala que na verdade o Noach ele não quis mais repovoar o mundo. Quando ele vai sair da arca, ele decide que ele não quer mais ter filhos, ele não quer mais construir o mundo de novo. E a pergunta é por que os nossos sábios eles explicam que quando uma pessoa ele não vê sentido no que ele está vivendo, no que ele está fazendo, a pessoa não consegue fazer. O Noach, ele caiu aqui também nesse mesmo ponto, ele começa a pensar, para que eu vou ter filhos, para que eu vou ter descendentes? Há 10 gerações Deus criou o mundo todo e o mundo já está sendo destruído, para que eu vou trazer filhos para o mundo, para de novo Deus ele destruir mais uma vez? Então é um trabalho em vão, é um trabalho que não está levando a nenhum objetivo. Eu não quero mais ter filhos. E o Kli Yakar fala pra gente que só quando Deus prometeu que nunca mais vai mandar um dilúvio, que nunca mais ele vai destruir a humanidade inteira, aí sim o Noach ele quis reconstruir o mundo, começar a repovoar o mundo e deixar descendentes, ele e os filhos dele. Mas aqui a grande pergunta, a gente sabe que tudo que Deus faz é uma grande bondade, tudo que Deus faz é misericórdia, mesmo quando a gente vê uma dificuldade, quando a gente vê um sofrimento, tudo isso é uma bondade. Às vezes um pai, ele precisa dar um tapa no filho, se ele ama de verdade o filho, se ele quer educar o filho dele, quando ele vê o filho fazendo alguma coisa errada, ele tem que dar um tapa. Deus criou o mundo para que o mundo tivesse bondade, para que esse mundo tivesse um propósito. Conforme o mundo foi saindo do propósito, Deus teve que dar esse tapa, colocar de novo o mundo aqui no trilho, para que o mundo chegasse no seu objetivo. Então, Deus, ele fez isso por bondade. A grande pergunta é, se o mundo de novo chegasse num nível tão baixo, tão corrompido, e que Deus precisasse mandar de novo esse tapa, esse conserto, agora ele não pode mais, porque ele prometeu que nunca mais ele vai mandar um dilúvio. Então quer dizer, se o dilúvio foi um remédio amargo, mas necessário, isso é parte da bondade de Deus, como Deus pode prometer que ele nunca mais vai mandar um dilúvio, se pode acontecer, Deus nos livre de novamente a humanidade precisar desse remédio amargo, mas agora Deus prometeu que não vai mais dar esse remédio para a humanidade. Então, como entender essa promessa de Deus que nunca mais ele vai mandar o dilúvio? Então, o Kli Yakar, ele explica para a gente que, na verdade, quando Deus ele prometeu que nunca mais ele vai mandar um dilúvio, nunca mais ele vai destruir a humanidade inteira, é porque quando ele construiu o mundo, esse mundo pós-dilúvio, ele teve algumas diferenças que mudaram a forma das pessoas viverem. De certa maneira, a gente vai ver que Deus está diminuindo um pouco o livre-arbítrio do ser humano para que nunca mais o ser humano chegue num nível tão baixo quanto chegou aquela geração do pré-dilúvio, a geração que mereceu o dilúvio porque tinham se corrompido, tinham se desviado de uma maneira muito, muito forte. Então, quais foram essas mudanças? A primeira mudança é a diminuição da expectativa de vida. Antes do dilúvio, as pessoas viviam 700, 800, 900 anos. Isso, para quem vai usar para uma coisa construtiva, para uma coisa boa, é muito tempo, dá para fazer muitas coisas boas, dá para estudar muita Torá, dá para fazer muitas bondades,
mas se Deus nos livre, a pessoa vai usar para fazer coisas ruins, para fazer besteiras. É muito tempo, é muita besteira acumulada que pode acontecer, como aconteceu naquelas gerações. O que Deus fez? Diminuiu a expectativa de vida. O ser humano vai viver até os 120 anos, não vai viver mais 800, 900 anos. Uma outra vantagem disso, de novo, parece um castigo, mas é, na verdade, um presente, uma bondade de Hashem. Agora, o conceito da morte, ele está muito mais próximo do ser humano. Antes, a pessoa nem pensava disso, ele via todo mundo vivendo 800, 900 anos, ninguém está preocupado. Hoje em dia, a gente sabe como fala David Ameller, as pessoas vivem 70 anos, se for forte, 80 anos, Bezrat Hashem até os 120, mas a gente sabe que ninguém passa disso. Então, a gente começa a sentir que a morte ela não está tão longe. E o que isso ajuda a gente? Ajuda a dar sentido para a vida. Quando eu sei que o meu tempo é limitado, quando eu sei que eu preciso aproveitar. Por quê? Porque eu não tenho mais 800 anos, 900 anos. A expectativa caiu muito. Agora eu vou querer aproveitar o tempo da melhor maneira possível. E uma segunda mudança que a nossa Parashá ela vai trazer é que Deus agora está criando as estações do ano. Antigamente, antes do dilúvio, só existia uma única estação, era uma primavera constante, sempre com um clima gostoso, não tem picos de temperatura, nem muito quente, nem muito frio, sempre a mesma temperatura, sempre uma temperatura amena e gostosa para o ser humano. Depois do dilúvio, assim a nossa Parashá fala, que Deus ele está criando os extremos de temperatura, o verão, o inverno. E o que isso muda? O que isso ajuda o ser humano a não fazer transgressões? Como a gente acabou de falar da diminuição da expectativa de vida, a pessoa começa a sentir que o tempo dela vale mais. Agora Deus colocou mais um fator, a gente começa a sentir que o tempo está passando. Antigamente o tempo parecia constante, parece que o tempo não passa. Agora a gente começa a perceber a passagem do tempo. Olha, tá frio, tá chegando o inverno, uau, de novo, já está esquentando, já está chegando o verão. E assim a gente vai sentindo, através das estações, através da temperatura, que o tempo ele está passando. E eu vou querer aproveitar, olha, eu não tenho mais tanto tempo, já passou mais uma primavera, assim, as pessoas costumam até falar, quando vão dar parabéns no aniversário de alguém, quantas primaveras. E é interessante, tudo isso tem a ver realmente com essa ideia de Deus de fazer o ser humano dar mais valor para os seus objetivos verdadeiros. Quando eu tenho muito tempo, eu vou fazer tudo, as coisas principais, as coisas secundárias, mas quando Deus ele tirou o tempo da nossa vida, eu vou ter que dar um foco muito maior nas coisas principais, no que realmente leva para o meu objetivo. Então, a gente tem que saber que o nosso tempo é o que a gente tem de mais valioso, de mais precioso, e tem que saber aproveitar. A gente não sabe até quando a gente vai estar aqui, então temos que aproveitar cada instante. Para quê? Para chegar um pouco mais perto do nosso objetivo. Qual o nosso objetivo? Fazer o bem para o próximo, se construir espiritualmente, se conectar com Deus a cada instante. Todo o resto é secundário. Quanto tempo a gente gasta em besteiras, nas redes sociais, assistindo coisas na televisão que não acrescentam nada na nossa vida, estamos jogando o que a gente tem de mais precioso na lata do lixo. Teve uma vez, um conhecido meu, ele teve que ir no enterro de um tio-avô, não era nem alguém assim que tinha tanta proximidade, mas ele sabia que ele tem uma obrigação familiar, ele tem que ir lá no enterro, e ele não sabia como chegava lá no cemitério judaico. Ele ligou o Waze para chegar lá no cemitério, e o caminho inteiro o Waze foi orientando ele, siga em frente, vire à direita, vire à esquerda, e assim ele conseguiu, depois de um tempo, ele conseguiu chegar. Quando ele estava entrando no cemitério, ele escutou aquela voz do Waze: você chegou ao seu destino. Então ele gelou. Assim que ele entra no cemitério, ele escuta a voz que ele chegou no seu destino. A gente tem que lembrar, óbvio que a gente não tem que ser depressivo, óbvio que isso não tem que puxar a gente para baixo, mas lembrar que
que o tempo é limitado, isso vai ajudar a gente a querer aproveitar, fazer o que é certo, fazer as coisas sem perder tempo, sem gastar o nosso tempo valioso com vanidades. Dessa maneira a gente vai crescer, a gente vai ajudar os outros, a gente vai se conectar com Deus e vamos completar o nosso objetivo aqui no mundo. Shabbat Shalom.